Fala professor, eu sou Manuel Barbosa e este é o canal Não é Só Jogar Bola. 2 anos depois estamos de volta com mais vídeos aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Aqui eu vou trazer dicas de como atuar na educação física, do que fazer, o que não fazer, sobre a minha experiência que eu tenho durante esses anos trabalhando aí. E para mostrar que, de fato, a nossa área não é só jogar bola como muitos acham. Então, já curte o vídeo aqui que hoje tem dicas importantes, principalmente para quem está começando aí na educação física. Hoje é um vídeo específico para quem vai atuar na área da educação física escolar. Lembrando que a minha experiência é no ensino particular, então pode ser que as ideias sirvam para quem vai trabalhar no ensino municipal, estadual, mas a minha experiência é no ensino particular, então eu vou falar dentro daquilo que eu trabalhei, daquilo que eu conheço, tudo bem? Então vamos para a dica número 1, que é a implementação das ideias. Você tem que tomar cuidado na hora de implementar as suas ideias num ambiente novo, para quem está começando aí. Principalmente se você trabalha com adolescentes. Esse é um público mais difícil de trabalhar, na minha opinião, mais seletivo. Então, aos poucos você tem que ir conquistando. Não pode de cara implementando as ideias. Eu fiz isso e não deu certo totalmente, então eu tive que ir reajustando no meio do caminho. Porque eles vêm, às vezes, de um modelo de ensino, que o professor, às vezes, passa o quarteto fantástico, né? Futebol, handball, basquete e vôlei, ou é mais solto a aula, dependendo de como é. E se você já vem com aquelas ideias de não, vou implementar isso, vou trazer aquilo, vou mudar totalmente, vou inventar a roda, não dá certo de cara. Não estou dizendo que você não deva implementar as suas ideias, até porque vai ser a última dica, a gente vai falar sobre isso. Mas a gente tem que ir aos poucos conquistando o espaço. É claro que cada professor ou professora tem o seu perfil. Às vezes o professor é mais rígido e mais certinho, ou às vezes o professor é mais colega dos alunos. Isso aí é o perfil de cada um, a gente não está aqui para debater isso, tá? Então a ideia é, você vai ir aos poucos implementando as suas ideias, os seus métodos, e nunca de cara, porque você, né, está sendo testado ali. Dependendo da turma que você pegar, você vai ter muita dificuldade, e aí eles vão abraçar ou não as suas ideias. O que eu tive de experiência? No decorrer do semestre, eu acabei conquistando os alunos. Eu fui vendo quem eram os líderes da turma, o que eles gostavam de fazer, e aí aos poucos eu fui trazendo as minhas ideias, os meus planos de aula, e aí eu implementei tudo que eu tinha planejado, mas eu tive uma dificuldade por justamente querer mudar totalmente. A segunda dica é sobre a flexibilidade. O professor ele deve ter muita flexibilidade para trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? Um ditado que eu gosto de usar porque é de fato o que acontece. Vai ter muita coisa no início que você não vai esperar. Então, por exemplo, você chega lá com a sua aula montadinha, não deu certo porque a quadra não está podendo usar, porque vai ter ensaio para festa junina, porque vai ter dia disso, dia daquilo. E realmente a educação física, a aula de educação física acaba sendo utilizada para outras coisas. Não estou falando que isso é certo e que eu concorde com isso, mas provavelmente isso vai acontecer muito com você, e talvez te frustre por algum motivo, mas acontece de você estar tudo preparadinho lá e não dar certo. Então isso vai acontecer bastante. Tenha flexibilidade, tenha jogo de cintura para você ir conseguindo driblar isso e conquistando o seu espaço aos poucos, até chegar um momento que você vai ser autoridade máxima ali na sua escola, no colégio, enfim, onde você trabalha, com as suas ideias, com os seus projetos. E aí você não vai ser só mais uma aulinha que a gente vai pega aula de educação física para isso ou para aquilo. Porém, no começo isso pode acontecer, já se prepare para isso. A terceira dica é sobre ter um plano B. Na minha primeira aula, eu montei várias aulas, né, para o semestre inteiro, para o ano inteiro, estava tudo preparado, mas na minha primeira aula eu não contava
que a quadra estaria impossibilitada, porque estava com reforma e eles não entregaram a reforma a tempo. Isso acontece também. E aí eu tive que dar aula na sala. Não é um problema para mim, mas no primeiro dia de aula que eu tinha preparado jogos e atividades na quadra, estava tudo bonitinho ali, eu tive que me virar na sala. E aí eu não tinha esse plano B para aquele dia. Eu tinha para alguns momentos, dias de chuva e tal, mas eu não tinha preparado exatamente para aquele dia, porque eu contava com 100% de certeza que a quadra estaria ok. E foi um erro grande, e aí eu tive que fazer atividades na sala, ainda era um pouco difícil para mim, estava começando, era literalmente a minha primeira aula como professor. Então tinha o nervosismo, eram alunos de 9º ano, então é uma turma que é um pouquinho difícil de lidar, dependendo do contexto. Então assim, já monto um plano B para no dia de chuva, já monto o plano B para se a quadra não puder usar, se o seu espaço for menor, se acontecer alguma coisa, ou até mesmo um plano C, aí 3 tipos de aula para aquele conteúdo específico ali. E aí você vai adaptar de acordo com a necessidade, tá? Essa é a dica número 3. E a última dica, dica número 4, tem a ver com o que eu falei na dica número 1, que é sobre não ter medo de bancar as suas ideias. Se por um lado lá a gente falou que aos poucos a gente deve ir implementando as ideias, que nunca pode ser de uma vez, para não gerar aquele choque, pode ser que dê certo, mas é mais difícil, então a gente vai aos poucos mudando. Aqui na dica 4 a gente fala sobre não ter medo. Eu sei que no começo é mais difícil, principalmente para quem é novo, está começando, você fica com medo de errar, do que os outros vão pensar. Às vezes você vai dar aula para o ensino médio, já são alunos maiores, eles sabem se você está à vontade ou não, eles vão conhecendo seus pontos fortes, pontos fracos. Às vezes você tem medo da escola, dos outros professores, do que eles vão achar. Isso aí é bobagem, é um bloqueio que a gente tem na cabeça. Eu sei que é fácil falar agora, eu tive também no início, mas o que eu digo para você, tá todo mundo ali preocupado com a sua linha. O professor de português está preocupado com as aulas dele, de matemática, de geografia, enfim, tá todo mundo para defender o seu pão ali, fazer a sua aula e é isso. Então, você não pode ter medo de implementar, mesmo sabendo que é difícil. Não é fácil, né? A gente sabe, se você já começou a dar aula, você sabe que não é tão simples assim. Mas, por exemplo, eu montei um plano de aula anual no meu primeiro ano trabalhando. Nesse plano eu tinha hóquei, tinha tênis, tinha brincadeiras diferentes, aula de ginástica, que acabou virando a minha principal atividade hoje em dia. Eu acabei indo para o lado da ginástica. Então, eu coloquei vários esportes novos que eles nunca tiveram. Digo novos para ele, né? Não, esses esportes não são tão novos assim, mas para a realidade deles não tinha. E aí, durante o ano, eu fui desenvolvendo estratégias para a gente trabalhar isso. Teve esporte que deu super certo, teve esporte que eu tive que adaptar. Nós fizemos aula de hóquei com cano de PVC. Aí eu fui pesquisando depois como fazer, como trabalhar essas modalidades diferentes dentro daquele programa de aula que eu tinha montado, né, do meu planejamento. Mas eu não tirei as atividades principais, né? Eu deixei o futebol, deixei o vôlei, basquete, handball, só que eu dividi isso durante o ano e coloquei os outros esportes também que eu queria apresentar para os alunos. E para minha grata surpresa, teve muita coisa boa. Descobri muitos alunos que eram bons em modalidades que eles nem conheciam, ou não sabiam os nomes, ou não sabiam as regras. Dei aula sobre frequência cardíaca com os alunos do ensino médio, onde um fazia uma atividade, o outro anotava os dados dele, aprenderam a aferir a frequência ali na época. Então, assim, às vezes coisas simples que você aprende na faculdade e que você pode implementar para os alunos. Outra coisa, dica extra, não subestime os nossos alunos, principalmente os de hoje. Eles estão muito antenados, eles estão muito tem muito mais acesso às informações, então não subestime.
Tem uma ideia de implementar algo? Tenta, não custa tentar, não tenha medo de tentar e de bancar isso. Eu banquei muitas vezes no começo, foi difícil, tive uma dificuldade em implementar algumas coisas, mas eu banquei. Da primeira vez não dava certo, na outra aula eu ia com uma estratégia diferente, mas eu fui tentando e deu super certo. No final das contas, acredito que tenha tido um resultado positivo no meu primeiro ano e acho que essas ideias são válidas para quem está começando. Se você já é das antigas, pode ser que alguma dessas ideias sirva para você, mas esse vídeo eu quis falar especificamente para quem está bem no início, quem começou agora, quem vai começar no segundo semestre, quem está terminando a faculdade. Não tenha medo de implementar suas ideias e não tenha medo de dizer que a educação física não é só jogar bola, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, comenta se você quer mais vídeo desse tipo ou algum outro tipo de vídeo que você queira ver por aqui e aos poucos a gente vai trazendo aí para vocês, tá bom? Um grande abraço, se cuidem.